Eu vou convidar o nosso primeiro moderador, que é o Dr. Omar Sweat. O Omar é assessor técnico sobre tratamento e cuidado de HIV na Organização Pan-Americana da Saúde e membro do Conselho de Administração da IAS. A nossa sessão, então, chama-se Oportunidades e Desafios para Melhorar os Resultados na Resposta ao HIV. Omar, com vocês. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias a todos. Olá, bom dia a todos. É um prazer ver tantos rostos conhecidos, tantos rostos amigos. É um prazer estar aqui com Beatriz, nessa liderança para mudar um pouquinho a resposta. É uma honra convidar, então, o primeiro palestrante de hoje, o primeiro panelista, que é o Dr. Arthur Kalischman, coordenador geral de Vigilância de HIV, AIDS e Hepatite Viral do Departamento de HIV, Tuberculose, HIV e Transmissão Sexual do Ministério da Saúde no Brasil. E ele falará de oportunidades e desafios para melhorar os resultados na resposta ao HIV. Graças, Omar. Queria dar bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco. Agradecer muito a oportunidade de poder estar fazendo essa apresentação, agradecer ao IAS pelo convite e a todos os parceiros que estão ajudando e financiando a organização dessa reunião. Primeiro, dizer que eu tomei a liberdade, e para usar um termo que, uma tradução direta, tomei o risco de mudar o nome da apresentação, né? E, como vocês estão vendo, ela passou a se chamar Oportunidades e Desafios para a Eliminação da AIDS como Problema de Saúde Pública no Brasil. Isso porque é a nova chave que a gente está tentando virar, alinhado, inclusive, né, com a própria Organização Pan-Americana de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde, no caminho da eliminação dessas doenças, né? Historicamente, a gente, no Brasil, tem os programas de controle, né, controle de tuberculose, controle de AIDS, e a gente está, né, de forma, vamos dizer assim, ousada, se der certo, né, mudando essa chave para a chave da eliminação, entendendo que, do ponto de vista tecnológico, né, a gente já tem, hoje em dia, todas as condições para chegar nisso, né? E os desafios que estão colocados são, inclusive, tecnológicos, mas de outra ordem também. E eu espero poder conversar um pouco com vocês sobre isso. Eu vou iniciar apresentando um pouco como é que está a situação da epidemia aqui de AIDS no Brasil, de forma bem sucinta, discutir um pouco com vocês o contínuo do cuidado e como é que está essa questão, numa perspectiva um pouco mais ampliada na linha da integralidade, que é um princípio muito caro no Brasil ao SUS. Então, inicialmente, quer dizer, esse é um dado que todo mundo já conhece, a gente, inclusive, está precisando de dados novos, né, porque são dados relativamente antigos, mas que apontam a forma como se comporta a epidemia de HIV/AIDS no Brasil, que é uma epidemia que tradicionalmente se considera como concentrada, né? A gente tem populações mais vulneráveis ou mais vulnerabilizadas, onde a gente tem uma alta prevalência da infecção pelo HIV, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e, sobretudo, população trans, né? E no que se chama, né, no conjunto da população, a gente tem uma prevalência bastante baixa, em torno de 0,5%, menor que 1%. Esse é um gráfico um pouco poluído, mas ele é bastante sintético, porque ele coloca, ao mesmo tempo, agora as várias dimensões da epidemia, né? A linha amarela, deixa eu ver se eu tenho um ponteiro aqui. Eu sempre apanho desse negócio. Ah, tem. A linha amarela são os casos de infecção pelo HIV, então é a taxa de detecção de novas infecções pelo HIV, que é de notificação compulsória no Brasil desde 2010. Essa barra aqui é a barra dos casos de AIDS. Esta barra lilás, são os óbitos por AIDS no Brasil. Aqui a gente tem em azul as gestantes, a taxa de detecção de gestantes, em verde, e aqui em azul a taxa de menores de 5 anos. O que a gente vê é que até 2017 a gente tinha uma epidemia crescente de infecções pelo HIV, a gente, embora tivesse uma queda nos casos de AIDS, a gente continuava tendo um crescimento. O ano de 2020 ele não vale, porque foi o ano da pandemia, e a gente vê o impacto que a pandemia teve
no cuidado e na qualidade dos dados aqui no Brasil, mas a gente vê um decréscimo, uma estabilização e um início de decréscimo aqui, provavelmente associado à incorporação da PrEP no pacote da prevenção combinada, no caso brasileiro. E é bem importante dizer que tudo isso que a gente está vendo é uma média nacional, né? A gente tem uma diminuição nos casos de AIDS, né, associados, ainda que a numa época de aumento de infecção, uma diminuição dos casos, significa acesso à testagem e acesso ao tratamento, porque senão você estaria tendo um aumento ao mesmo tempo, ainda que uma redução bastante pequena em cima do que a gente gostaria, né? A gente tem uma redução dos óbitos também, ainda que menor do que se gostaria. É interessante ver que a gente tem um aumento da taxa de detecção de gestantes com HIV no mesmo período em que há uma queda dos casos de AIDS em mulheres, né? O que mostra que, na verdade, a gente está conseguindo detectar melhor esses casos, o que está associado à redução dos casos em menores de 5 anos. Aqui, a gente vê a taxa de detecção de HIV em gestantes, né, por 1.000 nascidos vivos, e o que eu quero destacar aqui nesse dado é aquilo que eu já havia falado. A gente tem tido um aumento na taxa de detecção, o que é uma coisa boa, porque isso ocorre no momento de declínio dos casos entre mulheres, mas o que eu quero destacar aqui é a disparidade da taxa de detecção em grávidas na região sul, né? Isso está muito associado à situação do Rio Grande do Sul, onde, de fato, existe uma epidemia peculiar no Brasil em relação ao conjunto das outras regiões, onde a gente tem uma prevalência maior de casos na população heterossexual e uma prevalência que, em algumas regiões do estado, está em torno de 1%, né? Que é o dobro, vamos dizer, que é o dobro da média nacional. Aqui, só mais uma vez, mostrando o decréscimo dos casos em menores de 5 anos, o que é, de fato, o avanço que a gente tem de forma mais significativa da resposta da AIDS no Brasil, né? Caminhando no sentido da eliminação da transmissão vertical do HIV. Aqui são os casos de AIDS por região no Brasil, né? E a gente vê que essa linha mais escura é o Brasil, e a gente vê uma queda relativamente, né, que é aquele que a gente viu no gráfico, uma queda relativamente pequena, mas a gente vê que algumas regiões que tiveram uma dificuldade grande na resposta, como a região sul, com uma capacidade de diminuir os casos de AIDS nesse período, porém, tanto o norte, quanto o nordeste, quanto o centro-oeste, numa situação de estabilidade muito ruim frente a tudo que a gente poderia estar caminhando. E, nesse sentido, vale dizer que um caso de AIDS hoje ele é claramente uma falha programática, né? A gente tem muito tempo para fazer diagnóstico, muito tempo para iniciar o tratamento, não era para mais ninguém ter AIDS, e muito menos morrer de AIDS. Eu não trouxe o gráfico da mortalidade, mas ele é igualzinho ao gráfico de AIDS por região no Brasil. De certa maneira, um caso de AIDS hoje, ele retrata o sucesso ou a falha de uma resposta programática, né? Porque a gente hoje tem todos os elementos para não ter mais casos de AIDS acontecendo em lugar nenhum do mundo, em termos tecnológicos, pelo menos. Bom, falar um pouco da questão do cuidado contínuo, né? Esse é um pouco um modelo que a gente usa aqui no programa, no departamento agora, e já vim utilizando em São Paulo, e que, de alguma maneira, dá conta de, como eu tinha falado antes, dessa dimensão da integralidade, que é um dos princípios do SUS. Ou seja, tradicionalmente, a gente vai ver essa cascata aqui também, a cascata do cuidado contínuo, ela começa no diagnóstico, vai para o tratamento e vai para a supressão viral. Quando a gente pensa do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista do princípio da integralidade, essa cascata começa antes, né? Ela começa na promoção, passa pela prevenção, e aí sim, vai para o diagnóstico e tudo mais, né? Então, na minha fala daqui para frente, eu vou mostrar algumas dimensões dessa cascata e vou começar pela cascata tradicional. E, no fim, eu volto para falar um pouco sobre a dimensão de prevenção e promoção. Bom, essa é a cascata brasileira, né, ano a ano, né? A gente tem atualmente em torno de, estimamos, 1 milhão de pessoas vivendo em 2022, né? 1 milhão de pessoas vivendo com HIV/AIDS, 90% delas diagnosticadas, 82% delas em tratamento, e dessas que estão em tratamento, 95% já atingiram a supressão viral.
Então, dependendo da perspectiva que se olha, a gente já atingiu os últimos 95. Mas a gente sabe que, na real mesmo, a gente tem desses 1.695.000 em TARV, e supressão viral, né? Então, na real, a gente está ali com 70% dos 95%, se a gente pensa no conjunto das pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil, e a gente vê que a gente tem tido uma melhora progressiva ano a ano, né? Cada barra dessa é um ano, a última barra lá de trás é o ano de 2022. Agora, isso é uma média nacional, né? Uma média de todo mundo. E é importante, principalmente se a gente pensa na eliminação e nas questões das iniquidades, ver quem está ficando para trás, né? Quem é que está ficando para trás nessa história? Primeiro olhar, quem está ficando para... As mulheres estão ficando para trás. Quando a gente olha as cascatas no Brasil de homens e mulheres, né? Aqui está, por exemplo, a taxa de carga viral suprimida, né? Entre os homens é bem maior, desculpa. Opa, eu apanho dessas coisas aqui. Entre os homens é maior do que as mulheres. Em todos os momentos da cascata, as mulheres estão indo pior do que os homens no Brasil. E isso tem a ver com os determinantes sociais, porque quando a gente olha para a população brasileira, as mulheres têm uma taxa de escolaridade superior à dos homens, no geral, de todos nós. Mas quando a gente olha os casos de AIDS, de IST também, sífilis, as mulheres têm uma escolaridade mais baixa do que os homens, do que a média dos homens. Isso mostra claramente que as mulheres que estão entrando na roda da epidemia são mulheres mais vulnerabilizadas, com menos autonomia do ponto de vista financeiro, e como todas as mulheres sofrem do machismo, sofrem de todas as desigualdades estruturais que já estão colocadas para as mulheres, com menos condição de resiliência ou de responder a isso de uma forma mais efetiva, né? Quem mais está ficando para trás? Quando a gente olha a raça também, claramente os negros, né, os pretos e os indígenas, principalmente, estão ficando para trás em relação a diagnóstico, tratamento. Isso é 5 minutos para mim, filho? Eu estou em que momento da sua vida aí? Deus me livre. Aqui, quem está mais ficando para trás? As pessoas de baixa escolaridade, né? Vou correr agora. As pessoas, quando a gente olha diagnóstico tardio também, a gente vê a questão por sexo, como a gente já tinha visto, faixa etária, muito claro como as pessoas mais velhas, acima de 50 anos, estão fazendo diagnóstico tardio, e aí você não sabe direito se é porque se veio mais torrado porque vende mais ou vende mais porque é mais torradinho, porque podem ser pessoas que já estavam infectadas há muito tempo, ou pode ser que... Enfim, mas a gente vê que a gente tem que melhorar o diagnóstico. Por raça, cor também, a mesma coisa que a gente viu, e por escolaridade também, o diagnóstico tardio acontece. A gente vê que a gente está melhorando no país em relação a conseguir melhorar e iniciar o tratamento de forma mais precoce. A partir de 2013, o tratamento passou a ser indicado para todo mundo, e isso também explica um pouco essa diferença aqui, porque antes se esperava até um determinado nível de CD4 para iniciar o tratamento, hoje a gente tem indicação de começar todo mundo, mas a gente vê que a gente tem que melhorar ainda e tentar chegar o mais perto possível de 100%, se não começando no mesmo dia, pelo menos começando no mesmo mês, né? Que é ou até o final do primeiro mês de diagnóstico. Aqui é sobrevida, e a gente vê que as mesmas pessoas que têm dificuldade de acessar, têm dificuldade de se manter aderida e morrem mais cedo também, né? E as mesmas desigualdades e mesmas dificuldades estão jogando um papel importante aí. Também, do ponto de vista da vulnerabilidade social, os dois Brasis de cima, o azulzinho é o índice de vulnerabilidade social e esse aqui é o índice de desenvolvimento humano. Quanto mais escuro, pior. E aqui a gente tem carga viral, diagnóstico tardio, né, porcentagem de CD4 no diagnóstico mais abaixo de 200. A gente tem adesão e a gente tem a questão de carga viral detectável. E a gente vê que há uma sobreposição clara, né, das escuridões, né? Ou seja, a vulnerabilidade social também, a capacidade de resposta regional também varia muito no Brasil, né? E isso é uma questão que impacta claramente a nossa resposta. Por fim, aí a coinfecção HIV-TB, né, que, de uma certa maneira, é um repositório das desigualdades e da pobreza e do sofrimento, porque são duas questões determinadas socialmente,
onde a pobreza, a fome, a iniquidade bate de forma muito importante, e a gente vê que, além da questão de que a TB é a principal causa isolada de morte entre pessoas vivendo com HIV, o contrário também é verdade. Viver com HIV, ter com infecção, ter HIV e ter TB é a principal causa associada também à morte das pessoas vivendo com tuberculose. Então, a eliminação dessas duas doenças, que está na perspectiva do Brasil, ela é fundamental para a gente poder trabalhar de fato e chegar nesse lugar. Voltando agora para a prevenção, eu já nem vou ter tempo, a gente bolou lá no Ministério, área de monitoramento e avaliação, um indicador muito interessante, sintético, que trabalha com a PrEP, ou seja, o número de pessoas em PrEP, e a gente está trabalhando o número de pessoas em PrEP como um proxy da prevenção combinada, ou seja, a gente não está falando especificamente da PrEP, embora a gente esteja falando e medindo o número de pessoas iniciando PrEP, a gente está tomando isso como um indicador de lugares, municípios que estão conseguindo implementar o pacote da prevenção combinada, incluindo a PrEP, né? E a gente também vê o número de pessoas que se vinculadas nos 6 primeiros meses de 2023. Pessoas que fizeram o primeiro CD4, a primeira carga viral, ou tiveram a primeira dispensação de medicamento. Ou seja, esse número ele reflete o número de pessoas que estão sendo identificadas e iniciando o tratamento. E a gente fez uma correlação. Na verdade, no limite, a gente está, em português, a gente tem um ditado que diz que prevenir é melhor que remediar. A gente está falando de antirretroviral, usado para prevenção e usado para tratamento. E a gente viu que, no Brasil, a gente tem a nossa razão de PrEP e HIV, ou seja, a razão de número de pessoas que estão em PrEP sobre o número de pessoas que estão iniciando o tratamento, está 1,7. Isso é a proporção que a gente tem no Brasil como um todo. E o que a gente vê? Quando a gente olha a taxa de infecção, de infecção por HIV, e comparo essa taxa com as infecções por HIV, com a tendência de infecção, o que a gente vê é que, nos locais onde a gente tem uma razão de PrEP maior que 3 ou maior que 4, isso a gente está falando de São Paulo, falando de Florianópolis, está falando de alguns municípios brasileiros, a epidemia está caindo, a gente tem uma tendência de queda nas novas infecções pelo HIV. E nos locais onde isso está 3 ou menos, as infecções pelo HIV continuam subindo. Ou seja, isso é um indicador sintético e com base empírica na realidade brasileira e que mede, de alguma maneira, esse dito popular, né? E prova que, de fato, prevenir é melhor do que remediar, e a gente pode até ir monitorando, né? E tendo padrões, e depois a Tatiana, quando falar um pouco mais sobre a questão da PrEP, ela vai colocar um pouco mais essa situação também. Mas a gente está vendo nisso um jeito da gente medir, a gente está, de alguma maneira, a gente usa a PrEP porque ela é mais fácil de medir, a gente está em condição de medir a PrEP mais do que quantas camisinhas, e pela eficácia da PrEP, né? De fato, é o método preventivo mais eficaz do ponto de vista da ciência que a gente tem, né? Embora, volto a dizer, aqui isso é um proxy. Quem não distribui camisinha, quem não distribui condom, quem não está fazendo testagem, provavelmente não está fazendo PrEP. Quem está fazendo PrEP são os municípios que estão fazendo tudo isso e estão conseguindo começar o tratamento das pessoas também. Enfim, chegando aqui, quer dizer, a gente está chegando, esse é meu último slide, ele é um pouco poluído, mas ele traz uma coisa que eu acho que é uma grande novidade, ou uma grande potencialidade que a gente está trazendo no Brasil, que é, a gente pode ver, e eu tendo a achar, que, embora a gente tenha e busque, vocês vão ver que o primeiro quadrinho daqui a pouco, quer dizer, essas são as doenças que estão aqui dentro da perspectiva de eliminação no Brasil, né? E a gente vê que o HIV entrou, e o HIV entrou justamente nos mesmos moldes do que já está previsto, que é a questão do 95, 95, 95. Além da questão da transmissão vertical e de várias outras doenças, a tuberculose, hanseníase, hepatite, ou seja, virou a chave para a eliminação não só no HIV/AIDS, mas num conjunto de doenças que são determinadas socialmente. E foi criado um comitê, que é esse CIEDES, né? Que é o Comitê Interministerial de Eliminação das Doenças de Determinação Social.
E eu acho que isso é uma grande oportunidade que a gente tem, porque os desafios, a gente viu, são enormes e estão muito ligados à iniquidade, a questões que passam muito mais pela dimensão da promoção do que pela dimensão da prevenção ou mesmo da questão do diagnóstico e tratamento. E quando a gente fala promoção, a gente está falando de enfrentamento de estigma e discriminação, né? A gente está falando das questões de pessoas vulnerabilizadas, e é importante ver que tem 9 ministérios nesse comitê, né? Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério das Cidades, ou seja, a ideia é que a gente possa fazer uma ação intersetorial e que dê conta dessas outras dimensões que estão para além da questão biomédica, para além da questão do potencial das nossas tecnologias, que estão pesando naquelas pessoas que estão ficando para trás das tecnologias que já existem. Ou seja, nada garante que, se a gente tiver uma tecnologia maravilhosa nova, essa pessoa que hoje não está acessando a que já tem, vai acessar, porque as mesmas pessoas que não acessam a PrEP não acessam o tratamento, né? Então, isso é uma questão importante. Então, claro que a gente quer incorporar a tecnologia, e não só a tecnologia dura, a gente tem que mudar o jeito que a gente organiza os serviços, ampliar o horário de atendimento, ir para a rua, fazer as nossas tecnologias chegarem nas pessoas, mas a gente também quer incorporar nova tecnologia, teste duplo, novos medicamentos. A gente não está abrindo mão disso, não. Mas a gente sabe que, se a gente não enfrentar o preconceito, a discriminação e o racismo estrutural, se a gente não conseguir ter políticas públicas como Bolsa Família e outras que mitiguem a injustiça enorme que a gente tem e ajudem as pessoas, se a gente não trabalhar dentro do sistema penitenciário, junto com o Ministério da Justiça, onde graça a tuberculose, HIV e tudo mais, se a gente não conseguir trabalhar com o Ministério da Educação e finalmente enfrentar a negação da discussão dos direitos sexuais e reprodutivos nas escolas e conseguir abrir novamente essa discussão, e se a gente não tiver um trabalho estruturado com os povos indígenas, a gente não vai chegar nesse desafio da eliminação. A possibilidade de estar com esse conjunto de ministérios, de ter essa ação intersetorial e da gente na saúde fazer mais e melhor o nosso trabalho e dar a mira, num certo sentido, para onde esses outros ministérios devem ir e atuar junto com a gente, é uma grande oportunidade para a gente conseguir a eliminação. Mas, como vocês viram, a gente lida com grandes desafios que estão associados a questões estruturais brasileiras e da saúde também, mas que, se a gente não mudar, a gente provavelmente não vai conseguir, né? Mas a gente está perto, né? Eu mesmo, como no último dia, o último quilômetro, né? Mas esse último quilômetro ele é longo e difícil, mas espero que todos juntos aqui a gente consiga chegar onde a gente precisa. Muito obrigado.